Vocês sabiam que cerca de 64 milhões de pessoas no mundo sofrem com insuficiência cardíaca? Entre as diversas causas ou fatores que influenciam nessa condição está a Covid. E para falar mais sobre essa relação, hoje eu recebo o médico cardiologista, o Dr. Gerson Bredt. Tudo bom, doutor? Boa tarde. É um prazer. Seja bem-vindo ao nosso Vitrine Revista para falar sobre a saúde do coração. Doutor, antes da gente falar dessa relação aí com a Covid e também o coração, o que é a insuficiência cardíaca? Nosso coração ele funciona como uma bomba, ele é um músculo, né, vazado por dentro, onde o sangue entra e o coração deve contrair para expulsar o sangue. Quando essa bomba não está funcionando bem, né, quando o coração está dilatado, com a força diminuída, o sangue acaba acumulando, o sangue fica represado para trás. E o principal local onde esse sangue fica represado é nos pulmões. Isso atrapalha a respiração. Por isso que as pessoas com insuficiência cardíaca têm dificuldade para respirar. Quando deitam, a respiração fica ainda pior, porque aumenta esse represamento de sangue para os pulmões. E o que causa isso, doutor? Existem várias causas de insuficiência cardíaca, a principal delas é a doença coronária, que é o entupimento dos vasos do coração. Quando as coronárias entopem, diminui a irrigação de sangue para o músculo cardíaco e o músculo vai enfraquecendo. Então, a doença coronária, que é o entupimento dos vasos do coração. A aterosclerose das coronárias, é o entupimento dos vasos. E uma outra causa de insuficiência cardíaca são doenças virais. Quaisquer doenças virais, entre elas a Covid, né? Ah, daí que entra essa relação da Covid e a saúde do coração, é isso, doutor? Perfeito. Muitas pessoas que tiveram Covid vão até o consultório médico hoje reclamando dessas condições? Não é tão prevalente, é alguma coisa próximo a 1%, mas como foi uma pandemia, quer dizer, quase todo mundo teve Covid, acaba sendo significativo. Não é uma coisa comum, é infrequente, mas passou a ser comum pelo alcance da pandemia, né? Mas as pessoas, elas, por exemplo, tiveram a Covid, pós-Covid, elas repararam, por exemplo, que o coração estava se comportando de forma diferente, doutor? Ou eventualmente tiveram esse diagnóstico na fase aguda do Covid, né? Então, algumas pessoas tiveram uma miocardite viral pelo Covid. Então, durante a infecção pelo Covid, que na maioria das vezes acometeu os pulmões, algumas pessoas, ali mais ou menos 1% das pessoas, tiveram uma infecção no músculo cardíaco. A gente chama isso de miocardite viral. E daí eram pessoas que já tinham alguma condição pré-existente? Não necessariamente, não. Qualquer pessoa, inclusive jovens, saudáveis, estavam vulneráveis a isso. Mas eu repito, não foi uma coisa muito frequente, mas que acabou tendo algum significado. Agora, nessa era de tanta ansiedade, né, doutor? Muitas pessoas sofrendo com ansiedade também. Às vezes a pessoa acha que está tendo um ataque cardíaco ou alguma coisa nesse sentido, mas é ansiedade. Como que a pessoa pode diferenciar? Muitas vezes não é fácil de diferenciar e que entra a atuação do médico, e às vezes mesmo o médico tem dificuldade nessa diferenciação. Mas existe uma atribuição muito comum de culpa ao coração, onde na maioria das vezes não existe, né? Por exemplo, a doença coronária, que eu falei, que é o entupimento dos vasos do coração, se manifesta com dor no peito, com dor torácica. E a maioria das pessoas jovens que têm dor no peito, na maioria das vezes é mais relacionada à ansiedade do que ao entupimento das coronárias. Mesma coisa a insuficiência cardíaca. O principal sintoma da insuficiência cardíaca é a falta de ar. Mas é mais comum a falta de ar por ansiedade do que por insuficiência cardíaca. Então, isso o médico consegue, na maioria das vezes, num exame, numa entrevista simples, num exame físico simples, consegue distinguir isso, separar isso. Né? Mas, de modo geral, a falta de ar do coração, quando é culpa do coração, é uma falta de ar ligada aos esforços. Não é uma falta de ar que vem espontaneamente, mas ligada aos esforços. A pessoa percebe que cada vez consegue fazer menos esforços, né? Primeiro tem falta de ar para grandes caminhadas, depois para moderadas caminhadas, depois para pequenas caminhadas. E só quando a situação está muito grave que ela tem uma falta de ar ao repouso. E também acontece, às vezes a gente escuta, fulano estava jogando bola e aconteceu um ataque do coração, alguma coisa nesse sentido, ou pela manhã, principalmente no inverno, a pessoa está em casa, quentinho, bonitinho, sai para fazer uma corrida abrupta, também acontece, né, doutor? Também não é comum, é uma situação rara, mas isso é mais ligado às arritmias cardíacas. Algumas arritmias podem causar mal súbito, desmaio e eventualmente até morte súbita. Então, a arritmia ela tem uma propensão
de eventualmente ser desencadeado aos esforços, no exercício pela manhã, quando a pessoa já tem uma predisposição a alguma doença cardíaca. Quando a gente fala de coração, o que a gente pode falar de prevenção, doutor? A principal prevenção é remover os fatores de risco das doenças coronárias, das doenças que entopem os vasos do coração, que é o cigarro, em primeiro lugar, o colesterol alto, em segundo lugar, a pressão alta e o diabetes. Então, esses 4 fatores de risco são os fatores mais, que são mais possíveis de identificação e de tratamento, né? Numa fase mais precoce, na infância, na adolescência, prevenir a obesidade, quando você previne uma criança, um adolescente de engordar, de ficar sedentária, de não fazer atividade física, de ter uma dieta com muita oferta de caloria, se você previne a obesidade, você já está prevenindo a pressão alta, já está prevenindo o colesterol alto, já está prevenindo o diabetes, por consequência, está prevenindo doença cardíaca. E não fumar, né? Não fumar é provavelmente dos fatores de risco mais diretamente ligado à doença coronária, que pode ser removido com uma decisão pessoal, né? E a pessoa que já é fumante, o ideal é que pare imediatamente, doutor? A interrupção, mesmo que a pessoa seja uma dependência química muito difícil, mas mesmo a pessoa sendo dependente há 20, 30, 40 anos, é possível, a partir de uma decisão pessoal, a interrupção completa. Claro que a pessoa vai passar por um período ali de 3 a 4 semanas de abstinência, de ansiedade, mas é possível, as pessoas que se determinam a isso, na maioria das vezes, conseguem. Perfeito. Doutor, muitíssimo obrigada pela presença Obrigado, aqui no nosso Vitrine Revista, viu? À e até uma próxima. Até a próxima. Obrigado.